O que está dentro dessa caixa é uma coisa que me pedem há muito tempo. Todos nós sabemos que a Black Friday está chegando e pensando nisso, eu resolvi fazer a minha maior promoção de todos os tempos, em um evento onde eu chamo ele de Black Audio. Nesse evento, eu vou te mostrar tudo que está escondido aqui, dentro dessa caixa. Algo que com certeza você nunca viu. Uma coisa que foi preparada por mim e pela minha equipe especialmente para você. A minha recomendação é que você guarde seu investimento e no dia 18 de novembro, às 8h15 da noite, eu espero você para juntos revelarmos a grande promoção da Black Audio. Pois eu tenho certeza, você nunca vai ver algo parecido. Chegamos, ó, demoramos um pouquinho, estamos um pouquinho atrasado aqui, mas chegamos. Estou aqui, tá tudo certo. Boa noite, tudo bem aí? Já viu que a minha voz não está como aqueles dias, né? Tô meio rouco, tô me recuperando aqui de uma rinite alérgica que eu tive essa semana, mas a gente não pode faltar, né? Segunda-feira voltamos à normalidade, voltamos aqui às nossas lives de segunda-feira normais, lives de conteúdo. Tudo certo aí? Tudo bem? O som tá bom, a imagem tá boa? Sim ou não? Já comentaram aí, tá bom? O som tá bom, a imagem, tudo certo? Eu já vi que o primeiro que chegou aqui hoje foi o Luiz Henrique, depois o Luiz Correia, depois o Joel Fausto Batista. Deixa eu aumentar isso aqui, peraí. Deixa eu botar aqui o chat para outra janela, deixa eu dar um Ctrl mais aqui para aumentar essa letra, agora ficou melhor, agora pronto. E ainda bem que eu tinha falado, que agora quando eu atualizei, ó, já foi embora quem entrou primeiro. Renato Silva está aqui, eu faço parte da aula na prática com você, professor Aguinaldo. Obrigado, meu irmão Renato Silva. Gessé Silva tá boa noite. Compromissados com áudio, sejam bem-vindos. Boa noite, Aguinaldo, Lucas e equipe, boa noite. Rapaz, está todo mundo aqui. Cabos Aquários está aqui, meu amigo Amadeu. Ah, mentira, não acredito não. É sério, Amadeu? Amadeu tá aqui, rapaz, ó, Amadeu tá aqui, eu vou até mudar essa música tá muito lenta aqui, deixa eu mudar essa música aqui, peraí, deixa eu mudar isso aqui. Porque já que Amadeu tá aqui, vamos começar com um negócio mais alegre, né? Poxa, peraí. Pronto, vamos começar aqui. Agora sim, pronto, começamos a live direito agora. Boa noite, meu amigo Amadeu, boa noite, Cabos Aquários, grande parceiro de longa data. Seja bem-vindo aqui. Beijos aqui pra Celina também. Tem tempo que eu não vou aí, Amadeu. Saudade de vocês, hein? Vamos lá. Boa noite. Rapaz, gente abesando boa noite aqui. Boa noite, Godoy de Cuiabá, Mato Grosso. Cláudio Soares e Godoy aqui de Mato Grosso. Quem mesmo? Mesmo quem sabe o que fazer, creio que mixar equalizador é o mais difícil. PH, aqui ó. Eu não sei se o nome dele é PH Lávios. Acho que é PH Lávios, isso mesmo. Por no caso do ganho, basta controlar e mais ou menos compensar na mixagem. Eu acho que eu concordo um pouco com você aí. Apesar de entender que os dois são importantíssimos, tá? Para uma boa qualidade de mixagem. Tanto ganho quanto equalização. Mas uma equalização mal feita, meu amigo, ela pode estragar qualquer mixagem, não é? Um ganho mal feito também, mas o ganho você corrige com um toque no botãozinho ali, você corre lá, diminui, abaixa um pouquinho, olhou, tá saturando, peraí. Mas a equalização mal feita é um problema de consertar quando a pessoa não sabe, né? Concordo com você, amigo. Eu acho que a equalização é mais difícil. Vamos lá? Cadê o Lucas, hein? Boa noite, mestre Recife, Pernambuco, Alberto Cordeiro colocou aqui 40 vezes. Boa noite, Gnal, boa noite, mestre, boa noite. Boa noite, Pernambuco, Alberto Cordeiro, boa noite, irmão. Walter de Goiás, boa noite. Rafael Ferreira de Queimadas Regiões. Rapaz, olha, tem gente aqui hoje, hein? Boa noite, Wanderson Ferreira de BH. Lucas Joel já colocou um superchat aqui, ó.
Mestre, coloquei o curso em prática, fiz uma banda de forró, insertei equalizador no bumbo, cara, que show que ficou. Ah, rapaz, tô falando aí, equalizador, ó. A aula de hoje, equalização. Equalização não, ganho versus equalização, a gente vai entender isso hoje. Preciso de um auxílio com o microfone do couro. Wagner Costa, microfone de couro tem um segredo, amigo. Que eu já contei isso há muito tempo. Coral não é fácil fazer não, irmão. Coral é difícil. Eu aprendi fazendo coral com quem fazia antigamente corais de grande porte. Quando eu descobri eu fiquei até triste, mas depois a felicidade veio, quando eu entendi a técnica de fazer coral. Meu Deus do céu. Idenil de Manaus, boa noite. Marcelo Silva de Pernambuco, boa noite. Flávio Mota de Aguaí, São Paulo, boa noite também. Todo mundo colocando boa noite aqui. Rafael de Teresina, Piauí, boa noite. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ramon. Santa Catarina, boa noite. Olha só, se eu colocar aqui e for dar boa noite para todo mundo, a gente não faz a live hoje, não faz a aula, né? E hoje eu preciso fazer uma aula mais rápida, por quê? Porque minha voz, né? Tô cuidando, tava pior ontem, tava muito mal. Viajei essa semana, fui para Juazeiro do Norte, inclusive teve aluno lá comigo em Juazeiro, passando som comigo, e eu já tava ali com a minha respiração um pouco ruim, por conta dessa rinite alérgica que eu tive aqui. Mas vamos lá? Vamos começar para a gente poder fazer a nossa aula com voz, senão minha voz acaba e eu não consigo fazer a aula. Tudo certo aí? Cadê o pessoal que não falou que o som tá bom, tá tudo certo, a imagem tá boa? O pessoal respondeu? Cadê? Ninguém respondeu, né? Se o som tá bom, se a imagem tá boa, como é que tá tudo certo aí? Posso começar? Sempre pergunto antes porque o pessoal aqui é crítico, né, filho? Quem me acompanha gosta de qualidade. Se não tiver bom, a gente não começa, né, Lucas? Lucas, por favor, faz uma enquete a mim agora. O que o pessoal prefere que eu fale hoje? Apesar que se essa enquete der errado, eu tô ferrado, né? Eu acho que eu vou acertar. Tomara que eu acerte. Se eu não acertar, eu vou fazer a que eu preparei para hoje, depois eu faço a outra. Mas vamos fazer uma enquete assim mesmo, que eu já sei o que o pessoal está pensando. Equalização ou ganho? Qual é o seu maior problema? Você, operador de som. Não responde aqui não, calma. Não responde no chat, tá top, tá tudo bom, tá ótimo, o som tá top, tudo nota 10, que bom, o som tudo certo, então tá bom. Vamos testar o som de verdade? Vamos? Primeira coisa, minha voz aí. Minha voz tá só na esquerda? Aqui pra mim tá na esquerda. Tá na esquerda também? Tá tudo certo aqui. Pra vocês, voz só na esquerda? Quem tá com a voz na esquerda, fala aí, só na esquerda. A enquete já está aí para você votar. Voz só na direita. Fone tá certo? Rodrigo Luciano Bedão perguntou por que as minhas 32 bags são tão caras. Meu amigo, é boa, não dá problema, tem uma construção impressionante, timbre bom, entradas e saídas assim, sobrando para quem precisa, e uma mesa que fácil de operação. Virou a queridinha de todo mundo, né? Então o preço subiu, não tem jeito. Quando vende muito, o preço sobe. É isso que acontece. Som tá tudo certo, direito tá certo, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo ok. Então ótimo. Todo mundo respondeu, tá tudo certo. Agora vamos testar de verdade se tá bom mesmo, né? Para tudo aí, para aí. Você que tá assistindo esse vídeo ainda não se inscreveu para Black Audio, amigo? Não? Rapaz, tem a Black Audio, ó, nesse dia aqui, ó, Black Audio. Para tudo, vai na descrição do vídeo, clica no link, se inscreve logo para participar e não ficar de fora, hein? Tá bom? E bora, continua com o vídeo. Deixa eu ver se eu virei aqui a cena. Virei, tá tudo certo. Vamos fazer aquela brincadeira de sempre? Vamos ver se o pessoal que tá bem de ouvido aí. Vamos? Vamos fazer a brincadeira então? Eu vou deixar aqui as duas mesas. Essa câmera aqui pega as duas mesas, Lucas? Pega, né? Um pouquinho de cada uma? Pega, né? Eu vou deixar aqui então as duas e vou perguntar o seguinte para vocês.
Eu tô com a minha mixagem nas duas mesas. Vocês podem me falar para mim. Primeiro ouça, mostrar uma e outra. Depois você me fala, enquanto você vota, aí você me fala qual é o som que tá chegando para vocês. Da analógica ou da digital. Vamos ver se o pessoal tá bom de... Se o pessoal aí tá bom de percepção. Vamos ver. Uma. Opa. Deixa eu botar o volume igual aqui. Já troquei de mesa, hein? Troquei de novo. Aquela brincadeira da bolinha que vai trocando, né? Tô trocando a bolinha aqui, ó. Tô trocando a bolinha. Troquei a bolinha de novo. Tô trocando. Troquei de novo. Pronto, parei a bolinha. Esse som tá mixado em que mesa? Na DBR ou na X32? Hein? Bom esse baixo, né? Não, parei, tá bom já. Que som que tá mixado? Que som tá mixado aí? Essa banda, por favor, fala pra mim. X32 ou DBR? Isso faz parte da aula de hoje, tá? Isso é bom. Vamos adivinhando aí que faz parte. Deixa eu ir aqui pro chat. X32, DBR, vídeo top. Rapaz, também empatado o negócio aqui. X32. X32, ó. Eu não mexi em nada não, só vou depois dar play aqui na música, tá? Pra não ficar no meu tempo. Não. Só aumentei aqui a musiquinha, só um pouquinho mais nada, tá? DBR, X32, DBR. DBR tá dando... Deu um salto agora aqui. Só vi por conta do sinal. Não, aí também não vale, pô. É pra você ouvir, né? Ouvir, claro. Não. Apesar que o sinal tá nas duas. A música vem primeiro pra essa aqui, pra depois pra essa, amigo. Então pra ela chegar aqui, tem que chegar na X32. Então não tem jeito. Analógica, DBR. A música tá indo primeiro pra DBR. Eu tô usando a mesa pra sair aqui as 16 saídas da mesa pra vir pra cá. Então ela tá chegando nas duas. O que eu tô fazendo aqui é mutando a DBR e abrindo a X32, mutando a X32 e abrindo a DBR. Só isso, mais nada. Trocando a bolinha fica difícil, eu tô trocando sempre. Quer ver de novo? Olha só. Vamos trocar. Ô, Lucas, dá um close aqui pro pessoal não ver a mesa. Pode ser aqui, ó. Aqui ninguém vê a mesa. Dá um close aqui, ó. Dá um close aqui. Dá um zoom só em mim. Pronto. Sem ninguém ver a mesa. Beleza? Assim? Melhor? O pessoal tá assim, não porque eu vi a mesa. E agora? Tá vendo a mesa não, né? Hã? Pouquinho só? Qual mesa dá pra ver? Essa aqui? É só um pedacinho assim? Não, então dá um zoom grande aqui pra mim. Dá um zoom grande. Não, apesar que, olha só, as duas vão estar funcionando. Então não tem jeito não. As duas vão estar funcionando. Então esquece. Vamos de novo lá? Deixa eu fechar aqui a música aqui. Vamos de novo aqui então. O pessoal tá dizendo que as duas estão funcionando. Beleza, tudo certo. Que mesa... Primeiro eu vou mexer as bolinhas, tá? Vou trocar de uma para outra e vou parar em uma. Vocês vão adivinhar quem é. Vamos lá de novo. Eu vou trocar as bolinhas aqui, tá? Vou ficar trocando aqui, ó. Mexendo aqui as bolinhas. Troquei. Vou trocar de novo, hein? Troquei. A sonoridade é diferente. Troquei. Você sabe qual é? Nem você sabe qual é. Você não tá vendo minha mão? Você não sabe qual é. Luzinha do Mute? Aonde?
Mas dá pra ver como? Na câmera? Mas é pra tirar, aí não tem grana. Ah, então pera aí, pô. Não, mas também tu não sabe qual é o zoom, tu não sabe qual é o multi. Adianta nada, tu não sabe qual é. Troquei. Troquei. Pronto, parei. Que mesa é essa aí? Vamos lá. Tá mixado em que mesa? 32 ou DBR? Agora quero ver. Vambora. Mexi de novo aqui os pauzinhos. Vou abrir a música de novo aqui, tá bom? Pra vocês. Pode botar então? Tudo certo? Hein? Pode voltar então, normal? Então tá. Vou abrir a música de novo aqui. Abri. Pronto. Vambora. Que música? Aonde tava mixado? É lógico que é por último, né? Brincadeira para começar a live. XT2, XT2, essa, DBR, parou na DBR, Caio Novaes. A DBR vem mais sub. Ó, rapaz. Eu amo a DBR, XT2, DBR, meu Deus do céu. Olha, isso vai dar... Meu irmão, tá dando empate aqui, Lucas. É empate praticamente. Não, XT2 tá ganhando agora. Equalização é demais. DBR. Percebi a caixa com brilho em uma das outras mais fechada. XT2 tem as altas mais definidas. Tá na tela. Está nela. Na DBR. Olha só. Então vamos lá. Vamos lá? Vou ser honesto com vocês e vou falar qual mesa que eu parei, tá? Deixa eu voltar aqui de novo para mix aqui, pronto. Ó, eu parei na XT2, tá? Tá aqui, essa aqui, ó. Então quem falou XT2 dessa vez acertou. Da outra era a DBR. Essa é a XT2. Ouça bem, tá? Percepção. Olha a DBR. Alguém falou assim, na DBR tem um som mais real, né? Uma coisa... Você que falou isso, né? Tem um som mais... Tá aqui, eu vou aqui. Tem um som mais... sei lá, mais original, né? É porque não tem compressor, não tem gate. DBR. Posso provar que é DBR? Eu vou tirar o quê? Vou tirar o baixo. Vou tirar o OBS. Vou tirar o teclado. Vou tirar um lado da guitarra. Vou tirar o outro lado da guitarra. Só bateria. Bateria sem efeito. Vaza tudo, né? Ó. Vaza PA. Ó. Não tem gate, não tem nada. Ó, tirei o boom, tirei a caixa. Tirei os pratos. Vazamento pelos tons, ó. Vazamento pelo surdo, pelo tom. Não tem jeito, não tem gate, né? Mas, no geral... Perfeito. Estamos nela. Agora é evidente. Aguinaldo, dá pra fazer um som desse aqui legal assim com a DBR? Dá. Se souber equalização,
se entender o que são frequências, o que você precisa tirar e o que você não precisa tirar ou colocar, você acaba não estragando e usando, na verdade, aquilo que você tem na sua mão, que não é fácil fazer aqui. Por que não é fácil? Porque você não tem opção. São as frequências determinadas pela mesa. A opção que eu tenho aqui é o mid sweep, né, que eu tenho aqui o médio com escolha varredura de frequência, que eu posso ali varrer entre 100 e 8K, para eu escolher uma. eu posso fazer a varredura, amigo, mas eu escolho uma dessas. Eu vou parar o botão numa frequência e nessa frequência eu tiro ou coloco ali, né, com aquele filtro que é o filtro PIC, né, aquele filtro que é da ponta, que você tem ali um sino, né, na verdade. Então eu tenho aquele que é o filtro mais simples, não é aquele filtro que não é o que tem no grave e no agudo dessa mesa, né? Que é shelf. Então eu tenho um filtro aqui pequeno, com uma largura de banda um pouquinho aberta, que eu vou arrastar algumas frequências em volta, mas eu escolho uma de pico, não é? Escolho uma frequência de pico para eu poder aumentar e abaixar. Então aqui eu tenho, na verdade, 3 frequências para eu escolher. Uma de 12, outra 80 e o médio eu escolho qual eu quero. Se souber usar isso aqui e conseguir equalizar de forma que você extraia dela o que você pode, tá tudo certo. Agora, a pergunta que eu faço para quem está agora na live é a seguinte. Vamos lá. Deixa eu botar a música aqui. A pergunta que eu faço é a seguinte. Numa mesa analógica, como é que eu sei a frequência que eu preciso tirar ou colocar? Vou falar o primeiro que escrever certo aqui. Numa mesa analógica, como eu sei a frequência que eu preciso tirar ou colocar de qualquer canal? Seja voz, seja microfone, seja bateria, seja instrumentos de corda. Eu sinto alguma coisa e eu preciso... Como é que eu sei qual é a frequência? Vamos ver qual é o primeiro que vai responder aqui. Alguém colocou que o grave da Gen 2 é mais aveludado. Meu amigo, eu tenho um equalizador paramétrico, né? É outra história. O primeiro que respondeu aqui foi o Gessé Silva. Ouvindo. Mas, Agnaldo, eu não consigo enxergar aqui a equalização, porque disseram que é legal eu dar uma olhada ali no EQ, para olhar o EQ. Ouvindo, amigo. Aqui e em qualquer outra mesa de som do mundo, você deve, evidente, equalizar ouvindo. Não existe receita de bolo. Eu vejo vídeos e mais vídeos na internet que às vezes me deixam até chateado. Não, como equalizar um bumbo? Se a frequência predominante, você pode colocar 50 Hz um pouco para cima, tira 400, aumenta uma ponta de 2000. Todo bumbo é igual? Toda batera toca da mesma forma? Toda maceta é igual? Toda pele de bumbo é igual? Todo microfone é igual? Todo vai ter a mesma sonoridade, o mesmo som? Não, irmão. Quando é que você vai aprender a equalizar? Ouvindo. Treine a sua audição muito mais que seus olhos, amigo. É evidente que eu preciso saber aqui onde está. Apesar de eu ter aluno cego, né? Meu primeiro aluno da primeira turma de áudio que eu fiz na minha vida, quando eu entrei na sala de aula, eu tinha um aluno junto com a esposa e ele não enxergava. E a pergunta é, eu posso fazer seu curso? Eu não enxergo, mas eu quero muito fazer. Eu trabalho com áudio na minha igreja. Eu sentei, respirei antes de responder. Eu tive que refazer muita coisa, por isso que o meu curso, sempre que eu faço aqui, né? Eu falo muito e escrevo também, porque eu sei que tem pessoas ali que conseguem ver e não, né? Ouviram muito bem. Tem alunos também que ouvem de um lado, ouvem do outro, mas ele quer fazer o curso. Tem pessoas também que não enxergam e precisam ouvir o que eu falo. Por isso que eu falo muito, né? Explico demais. Mas tem que ouvir.
Desculpa, tem que saber o que é frequência. Equalização é importantíssimo. Porque se eu ver aqui agora e fletar tudo, você vai entender como é que vai ficar ruim demais. Imagina se só o som do prato aqui fletado já estraga a bateria toda aqui. Porque é muita frequência que eu não quero naquele microfone, captando e estragando o restante. Mas isso aí é papo depois a gente poder falar sobre mixagem. Mas, antes de começar, quero falar o seguinte. As inscrições para o manual do operador de som estão abertas. O valor está o mesmo ainda? R$ 297 ou 12 de 31,44. 45, eu acho. 4,45 não tem diferença, né? É R$1,05 por dia. R$1,05 por dia para você participar do Manual Operador de Som. E você sabe qual é o primeiro pilar do Manual Operador de Som? Percepção auditiva. Mas, Aguinaldo, postei um vídeo ontem, por exemplo, no Instagram, hoje, no Instagram, falando sobre o ouvido humano. Faz parte da aula. Eu li um pedacinho só da aula de ouvido humano que tem na percepção auditiva. Para você entender como é importante essa ferramenta, e a gente não treina isso, Aguinaldo. Como é que eu vou saber o que é frequência? Eu fico lá perdido, eu não sei qual é a frequência. E tem gente que fica vendo videozinho na internet, sabe? Andando de porta em porta ali, catando um videozinho para lá, para tentar entender como é que vai equalizar um instrumento. Gente, equalizar um instrumento é simples. Você vai saber como funciona essa ferramenta chamada equalizador, que isso não tem nada a ver com o ouvido, é você ver e entender o que funciona cada botãozinho desse, não é? Tá aqui para que serve, o que é volume, o que é frequência. Aqui, entender isso aqui, como funciona. E ouvir. Plugar alguma coisa aqui na mão e falar assim, entendi, ó. Beleza, aqui eu tenho uma frequência que vai até aqui, beleza. Porque essa mesa aqui é muito limitada, né? A analógica é limitada demais. Mas, consigo tirar um bom som com a analógica, Aguinaldo? Quer que eu prove mais o quê? Fiz do zero aqui semana passada, né? Quem assistiu a aula viu. Consigo sim tirar, mas tem muita gente trocando de mesa. Hoje mesmo recebi aqui um amigo de uma igreja que tem uma X32 na igreja dele. Eu fiz o projeto, fui lá, fiz o elemento do sistema, coloquei todas as vias de fones em estéreo, todos os músicos se ouvindo perfeitamente. Depois de 6 anos ele voltou aqui. Lá tá tudo em mono, as vias de fone estão todas em mono, todos os músicos reclamando. O som também tá com PA todo em mono. E o operador falou que é mais fácil fazer em mono porque o músico não sabe o que é estéreo. Isso foi o que ele me falou do novo operador de som. Se o músico não sabe o que é estéreo, então não tem por que fazer som estéreo para o músico. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu sempre procurei fazer o melhor que eu pude para qualquer que seja. Todo mundo que me conhece sabe disso. Eu não cheguei até aqui à toa, eu não cheguei até esse momento da minha vida destratando alguém ou não fazendo o melhor que eu posso. Eu falo sempre isso e vou falar de novo. Se você não tem condições de fazer em estéreo, faça em mono, mas faça o melhor que você pode. E para fazer em mono, você precisa ainda mais entender sobre equalização. Por quê? Porque são frequências, meu amigo. E você vai precisar abrir espaço nessas frequências para que caibam todos os instrumentos de uma mixagem. Não é fácil. Eu falo aqui e falo abertamente. É muito mais fácil você mixar em estéreo do que você mixar em mono, meu. Porque mono é uma briga de frequência, é cancelamento atrás de cancelamento. E você precisa ajustar isso, tirar esses mascaramentos de frequência de grave, de médio, médio grave. Você vai ter que distribuir isso para algum lugar, porque você não tem lado, você não tem posição. Está tudo no mesmo lugar. Então é necessário aprender sobre equalização, sim. Agora, o que me deixa chateado e nervoso, amigo, é saber que uma pessoa tem uma X32 com 6 músicos no palco
faz todo mundo em mono, meu irmão. Ô, deixa de ser preguiçoso, cara. Deixa de ser amador. Saia do amadorismo, amigo. Você quer aprender sobre áudio? Sai da média. Compra o manual operador de som. Se inscreve no curso, amigo. 297. Para você entender como o áudio funciona. Para você falar assim, rapaz, eu não sabia que era assim, mas tem que ter atitude da sua parte. Tem que ter comprometimento para aprender. Você está aqui na minha live para aprender, não tá? Você vai entender hoje o que eu vou falar sobre equalização. E eu vou mais além. Você vai aprender a partir de hoje como é que você vai conseguir aprender o que são frequências. Aprender, por exemplo, o que é timbre, aprender o que são instrumentos. Mas, Aguinaldo, isso tudo é necessário? Ué, me explica você, operador de som. Não comenta nada aqui não. Ouça o que eu vou falar, depois você comenta, tá? Eu sou operador de som. Na minha frente tem um guitarrista. Eu falo muito sobre não equalizar instrumentos de corda, né? Violão, guitarra, né? Essas coisas que eu não gosto. Contrabaixo. Eu não gosto de equalizar. Isso é a minha opinião, tá? Antes que fale alguma coisa, sou eu falando. Não importa o que os outros fazem. O que eu faço, que deu certo até hoje, é o que eu ensino. Eu procuro não equalizar instrumentos de corda, nem guitarra, nem contrabaixo, nem violão. Por quê? Porque eu quero que o músico me entregue o som dele pronto. Você sabe o que um músico faz quando vai comprar um violão? Uma guitarra? Um contrabaixo? O que um músico busca num instrumento musical? Escreve aí, vai. O que um músico, quando vai comprar um violão, uma guitarra ou um contrabaixo, ele busca o que nesse instrumento? Qual é o primeiro fundamento dele? Vamos tira preço, tira cor, né? Isso aí é lógico que você vai escolher de acordo com o teu gosto. Mas o que ele busca realmente? Um bom músico, quando ele vai comprar um instrumento, o que ele busca nesse instrumento? Escreve para mim. Vou atualizar aqui o chat. O que ele busca nesse instrumento? Obrigado, Pedro Viana. Timbre. Primeiro que respondeu aqui. Todo mundo vai responder timbre, não é? Ele senta com o instrumento na mão, com a guitarra Fender, com a guitarra Ibanez, pode ser qualquer modelo de guitarra, ele vai sentar com a guitarra na mão e vai sentar e vai tocar, não é? Aí eu fiz uma pergunta aqui hoje para mim, que é o seguinte. Quando você tem uma guitarra que você vai comprar, você quer entender o timbre dessa guitarra, você tem 4 amplificadores para você, porque a guitarra não tem som sozinha, né, amigo? Tem ali só o braço. Ali você vê ali o braço, o tamanho, né? Sua mão cabe no braço direitinho, né? Você vê ali os trastes, tudo certo. Mas você quer ouvir o som dela. O que você faz? Você coloca um monte de pedal para ouvir? Não. Você pega um plug P10, coloca na guitarra, vai no amplificador e pluga, não é isso? Agora vamos lá. Você tem 4 amplificadores na sua frente. Não quero desmerecer nenhum deles, tá, gente? Antes de mais nada. Mas é uma escolha. A loja me deu para escolher um Ciclotron, um Stanner e um Fender Twin. Qual desses 3 amplificadores você acha que a gente vai escolher? Eu tenho 2 nacionais e um importado. Tem lá um Fender Twin, que é um amplificador que todo mundo conhece, o mundo inteiro já conhece. Um dos mais famosos no mundo. Tem um Fender Twin Reverb, tenho lá. Um Ciclotron, um Stanner. Pode ser qualquer um. Pode ser um O'Neill, pode ser qualquer amplificador. Eu tenho 2 lá que são mais baratinhos e tem um Stanner que custa quase 20 mil. Tem um Fender Twin Reverb. Qual que ele vai escolher para testar a guitarra? Ele vai escolher o Fender, evidente, não é? Porque ele sabe da referência, amplificadores que músicos guitarristas famosos usam no mundo inteiro. Pô, vou escolher esse aqui. O que eu faço? Plugo lá, volume, fleto o amplificador e toco a guitarra para saber como é que é o som dela, sem nada. Flat, só volume. Não gostei, traz outra. E eu vou testando as guitarras para saber se aquele timbre me ajuda, né? Se aquele timbre me ajuda, se aquele timbre me agrada, me ajuda, ó, me agrada. Isso o músico faz em 10 minutos? Nem pensar, ele fica ali horas, amigo. Fica dias, meses. Se bobear, ele fica anos tentando escolher um instrumento que ele vai comprar e sabe que é aquele que ele gosta. Depois ele vai para casa, coloca na pedaleira dele,
E ele vai escolher os sons que ele vai usar durante as músicas, né? Se ele vai colocar um chorus com reverb, se ele vai colocar um flange, se a guitarra vai estar limpa, se vai ter um solo com distorção. Ele vai escolher se ele vai dar uma equalizada para acertar alguma coisa na frequência, vai escolher ali, se for uma pedaleira que tenha simulador, qual amplificador que ele vai usar para aquele som que ele está usando naquele momento. Ele pode mudar os amplificadores. Muda o timbre. Ótimo. Aí eu, como operador de som, tô vendo ali um guitarrista com a guitarra na mão, tocando guitarra. E nesse momento, eu tô ouvindo a guitarra aí, ó. Tô ouvindo a guitarra, legal, né? Aí do nada eu falo assim, eu, Aguinaldo, que não conheço os presets que aquele guitarrista vai usar, e falo assim, tá muito médio. Vou tirar o médio dessa guitarra, peraí. Pronto, vou tirar o médio, não gostei. Peraí. O que levou você a determinar que aquele som daquela guitarra, naquele momento, tem médio demais para você e você decidiu tirar? Ah, porque no meu PA falou médio demais, tá estridente, não tô gostando. Eu não vou nem perguntar se você ouviu ela no fone, né? Mas no seu PA tá estridente. Aí você tirou aquele médio. Na música seguinte, ou na mesma música, o guitarrista trocou o preset. E o preset que veio não tem mais aquele médio estridente. O que você faz? Você volta o que você tirou? Ou você determinou que a guitarra naquele médio tá ruim, você tirou ali e ficou ali mesmo? Não importa o que ele vai usar depois. Eu vejo muitas pessoas equalizando teclado. Meu Deus, teclado então meu irmão, é assim, é camisa de força. O operador de som que equaliza teclado tem que vestir camisa de força, amigo. É sério. Por quê? Porque, amigo, teclado, 240 timbres, 300, 500, 1000 sons diferentes, 40 pianos diferentes. Qual é o piano que aquele músico usou que você determinou que tem grave demais e você vai tirar? Ele mudou o piano na mesma música e o grave que você tirou agora está faltando. Porque aquele piano agora não tem aquele grave que tinha o outro, mas era a sonoridade, era o som, era o timbre daquele piano, amigo. Aí você vai tirar o som, você vai equalizar o quê? Então, antes de você equalizar um instrumento, irmão, entenda o que são instrumentos musicais. Saiba o que são timbres. Mesma coisa numa voz. Quantidade de técnicas vocais que tem um cantor numa música só. Voz plena, voz alta, melisma, vibrato, o que for. Quantidade de coisa que esse cantor tem. Você vai ajustar isso como, amigo? Eu não. Eu equalizo o microfone. Eu não equalizo voz. Eu equalizo o microfone. A voz é a minha referência para equalizar. Concordo com você. Se não tiver ninguém cantando, não tem como equalizar. Eu equalizo. Mas eu peço para esse cantor cantar um bom pedaço para eu acertar. E eu tiro muito pouco. Quando o microfone é bom, nada. Faço um filtro de 80 quando for necessário, o cara não tem aquela voz gravona. O restante é flat. Qual é a verdadeira qualidade de um microfone caro, por exemplo? O que ele tem de bom? Quanto mais caro é o microfone, com mais realidade ele capta a voz original. É uma voz real. O microfone caro, ele quer captar a voz na sua originalidade, no que ela é, irmão. Sem mudança de frequência, sem grave demais, sem médio grave de menos, ele quer captar a voz perfeita. Esse é o microfone com uma cápsula caríssima. É a captação de uma voz perfeita. Porque voz é um timbre único, amigo. É individual, cada um tem seu. Vai colocar 10 cantores aqui, cada um tem um timbre de voz diferente, uma respiração diferente. E é isso que define a qualidade vocal de uma pessoa, filho. É assim que você, fechando o olho, você sabe, porque tá cantando Aline Barros. Não, essa música é do Fernandinho de Campos. Ó, voz rouca, é dele mesmo, Fernandinho de Campos. Não, essa aqui que tá cantando é o Latino. Essa aqui que tá cantando é o Timar. Você sabe pelo timbre, não é?
Você vai estragar isso equalizando erradamente? Então, ó, antes de começar essa aula, isso aqui é só uma dica, né, para quem está começando no áudio. Você vai entender que a equalização não é só saber rodar botãozinho aqui e saber frequência, não, amigo. É muito mais que isso. É entender sobre música. Se eu mixo música, eu falo isso tanto, né? Eu tenho que entender sobre música. E como é que você vai treinar isso? Você vai entender agora. Vem pra cá. A mais pura verdade. Obrigado, irmão. Olha só. Tem sempre um e se. E se, eu já li aqui, vou responder direto, tá? E se o músico não souber equalizar o violão? Ensina pra ele. Você sabe? Ah, não, você não toca violão, né? Você não sabe o que é timbre de violão? E como é que você vai saber se o violão da pessoa tá ruim ou não? Se eu não sei o que é um instrumento, se eu não conheço o timbre, se eu não sei o que é bom ou ruim, como é que eu vou determinar se o violão dele tá ruim? Eu sei. Pô, trabalho com músicos há 30 anos, né? Sei muito bem o que é o som do violão ruim. Eu sei muito bem, por exemplo, que é uma pele desafinada de um tom. Eu sei quando uma bateria está desafinada. Eu sei quando o bumbo não está com um som bonito. Não é? Eu sei quando a estrela da caixa está atrapalhando a mixagem. E por aí vai. A gente vai se acostumando no dia a dia e vai entendendo que é som ruim. Porque eu preciso, por exemplo, numa mesa analógica dessa aqui, eu preciso contar muito mais com o músico do que com o equipamento. Eu não tenho recurso aqui, amigo. Então, se a bateria estiver sobrando, estiver com timbre ruim, estiver com afinação ruim, eu preciso que ele me entregue melhor. Porque eu não tenho gate, eu não tenho compressor aqui, né? Eu tenho que ter um bom microfone bem posicionado e uma bateria bem afinada. E assim é um instrumento, é uma guitarra, é um violão, um teclado. Então a pergunta fala assim, mas e quando o teclado, quem perguntou aqui foi o Matheus, tem um som sujo, só toca com agudo e grave demais, sempre, o que fazer? Bom, eu não sei que teclado só tem agudo e grave. Não sei. Mas tem teclados ruins mesmo. E quando o teclado é ruim mesmo, é o teclado, irmão. Não tem jeito. Você vai consertar o que está muito ruim? Não tem. E quando o músico toca mal, aí não tem culpa, não vou ensinar o músico a tocar. Eu acabei de ver hoje aqui, lá tem 2 guitarras e um violão e um teclado. Eu falei, mas os 3 tocam na mesma nota, na mesma harmonia o tempo inteiro, ninguém vai se ouvir direito, cara. Um cancela o outro. Se os 3 tocarem na mesma nota, na mesma região, ninguém ouve ninguém. Mas aí não é comigo, é com a direção musical, não é? É o diretor musical que vai resolver isso, não sou eu. Mas eu entendo o problema. Pô, guitarra e violão tá embolado, como é que eu faço? Tem que ensinar o pessoal a tocar. Não tem como fazer nada. Se eu tiver panorâmico, jogo um para um lado, um para o outro, beleza, dou uma definida ali, melhora, mas tudo no meio é um problema. Teclado ruim, amigo, vai quebrar a cabeça. Se já vir ruim de lá, se chegar aqui ruim, olha o que eu tenho aqui na mão. 3 equalizações para fazer. 3 bandas para fazer. Você vai consertar o que aqui? Preciso que venha bom de lá. Para tudo aí. Para aí. Você que está assistindo esse vídeo ainda não se inscreveu para Black Audio, amigo? Não? Rapaz, tem a Black Audio, ó, nesse dia aqui, ó, Black Audio. Para tudo, vai na descrição do vídeo, clica no link, se inscreve logo para participar e não ficar de fora, hein? Tá bom? E bora, continua com o vídeo. Mas, como eu sempre falo, e eu sou coerente, nem sempre o flat é a solução. Tem hora que você tem que colocar a mão, desde que você saiba o que está fazendo. Porque quando você não sabe, ao invés de você melhorar, você estraga o original. Esse é o problema de quem não sabe equalizar. De vou achar que não está legal. Tá sempre fazendo coisa que não se deve, sempre colocando som. Eu já vi, meu irmão, se eu for falar aqui o que eu já vi de som ruim de instrumento, que eu ficaria com vergonha. Né? Se o músico for lá na frente ouvir como está o instrumento dele, ele choraria. Mas quem determina isso é o operador de som, né? Ele está com a mão na mesa, os botões estão, né, à disposição dele, mas se o ouvido dele não tiver uma boa qualidade para entender como funciona tudo, ele vai acabar estragando o que está bom. Esse é o problema. Mas nem sempre o flat é a solução, tá? É isso. Vamos lá. Vamos para a aula aqui. Cadê a aula? Cadê a aula?
Ih, rapaz, não abre aula não, peraí. Deixa eu abrir aqui. Essa aqui? Ok. Vamos lá. Vamos lá, antes de começar, vamos curtir aí, por favor, né? O pessoal tem que dar aquela curtida para poder no YouTube entregar para mais gente. Curte aí, por favor. Temos quantas pessoas na live agora? Mais de 700 pessoas? E quantas curtidas tem? Ah, não, muito pouco, gente. Vamos, o pessoal esquece, aí o pessoal esquece de curtir. Vamos curtir aí, que vamos... Vou tomar água enquanto... E detalhe, compartilhe a aula agora com quem quer aprender realmente sobre isso, porque é interessante. Olha só, fala nisso, eu não vi, Lucas, quanto foi a votação? Eu não vi a votação. Cadê a votação? Quanto é que deu? (83% equalização. Ou seja, o seu maior problema é equalização. Não é ganho. Tá vendo? Ganho é uma coisa, não é tão fácil de se entender, mas é mais fácil de resolver. Esse é o problema. A equalização não. A equalização estraga realmente. Não é? Estraga. A equalização pode destruir, por exemplo, um som de um violão, um som de uma guitarra, de um baixo. Mal feita, nossa senhora. Nossa, tem muita coisa. Ó, aumentou aí? Aumentou as curtidas? Vambora? Aumentou? Podemos ir? Então podemos, vambora. Vamos para o áudio de hoje, senão eu vou acabar a sem voz hoje. Equalização. Tá na tela já aí? Tá? Então vamos começar aqui. Primeiro vamos entender o que é equalização. Tem gente que não sabe o que é isso, e na verdade qual é a importância da equalização. Olha só. Se eu fosse falar de equalização aqui, eu ficaria aqui a noite toda falando, mas equalização é o processo de moldar as frequências de um sinal de áudio. Moldar, não é? É deixar tudo bonitinho, né? Modeladinho, como precisa ser aquele sinal. A equalização ajuda a separar os elementos ajustando as frequências para que cada um tenha seu próprio espaço na mixagem. A equalização ajuda a separar os elementos. Opa, não é? As fontes sonoras. Ajustando as frequências para que cada um tenha seu próprio espaço na mixagem. Quem mixa em mono tem que saber disso, hein? Porque você tem um único canal, onde está todo mundo ali no mesmo lugar, e se você não souber ajustar a frequência, amigo, você não consegue separar esses elementos para que todo mundo ouça cada um deles. Olha como é complicado isso, amigo. Vamos lá. A equalização, como eu falei, se eu for falar aqui, eu vou falar a noite toda. Dentro de uma música, ela é capaz de curar as imperfeições do som ruim de algum instrumento ou de algum microfone, ou às vezes até uma música inteira. Quem é que nunca usou uma música para poder fazer um alinhamento de um PA, por exemplo? Meu amigo Vicente, todo show do Fagner ele faz isso. Meu amigo Edu também. Muitos operadores de som que eu já trabalhei na minha vida inteira sempre tiveram músicas, eu vou falar, é a mesma música, são várias, né? São várias músicas que eles usam para fazer um alinhamento. Uma música com muita bateria, outra música com a voz bem na frente, uma música com um grave bonito, para poder fazer um alinhamento correto. Eles utilizam uma música. E muitas vezes você usa uma música inteira para falar assim, pô, tá bem mixado, tá legal, mas quando eu vou ouvir aqui no PA tem alguma coisa sobrando no geral. Não é? Já tá bem mixado, tá tudo prontinho, pô, no meu fone, tá com o meu tiro aqui. Na frente ele tem alguma coisa que não tá legal no geral. O que eu faço? Eu uso a música toda para poder fazer uma equalização no todo, para tirar aquela frequência que está incomodando quando você soma tudo. Equalização, se eu for falar aqui, a gente fala o dia inteiro. Equalização é uma das ferramentas mais importantes numa mixagem. É uma delas.
Não é a mais, mas é uma das mais importantes, né? Se não for a mais importante, para mim, eu acho que a equalização ela determina boa parte da qualidade de uma mixagem. Não é só ela, mas é uma ferramenta importantíssima. Vamos lá? Quais são os 4 erros de equalização mais cometidos por operadores de som? Você sabe quais são? Quem aí sabe quais são os 4 erros de equalização mais cometidos por operador de som? Vamos para o primeiro? Primeiro erro. Não saber identificar regiões de frequência. Quando eu falo de regiões, quem já estudou, quem já fez o manual do operador de som, quem já fez o método áudio na prática, sabe que a gente, lá na percepção auditiva, eu falo sobre regiões de frequência, né? Tem gente que não sabe o que são regiões. Quando você fala agudo, não é uma frequência, amigo. Agudo é uma região de frequências. Quando você fala médio, médio não é uma frequência. Médio é uma região de frequências. Quando você fala grave, também não é uma frequência, é uma região de frequência. O grave, ele engloba várias frequências. Várias. Então, quando você fala em identificar regiões de frequência, a pessoa que, por exemplo, não sabe identificar o que é um médio agudo, você sabe identificar o médio agudo, por exemplo? Você sabe a diferença entre médio agudo e médio? Consegue identificar isso? Por exemplo, na minha voz agora, eu vou subir uma frequência. Você vai me falar se ela é médio ou se ela é médio agudo. Pode ser? Deixa eu fletar aqui que minha voz não está fletada. Peraí, fletei, pronto. Eu vou aqui colocar uma frequência de médio na minha voz, de médio ou médio agudo. Você vai me falar se é médio ou médio agudo, tá bom? Pode ser então? Vamos lá. Pronto, eu aumentei uma frequência aqui na minha voz. Essa frequência é médio ou médio agudo? Qual é a região que eu aumentei? Não precisa falar frequência, só a região. Essa frequência é médio ou médio agudo? Eu vou piorar, essa é fácil. Essa é fácil. Vamos lá. Ninguém responde? O Júnior Moreno falou que é médio. O Jonas médio. Será que todo mundo errou, todo mundo acertou? Não, médio agudo aqui, ó. Jorge Tony, médio agudo. Médio. Médio agudo. Médio. Médio agudo. 1K. 1K não é médio agudo não, filho. 1K é médio. 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 Acertou quem falou médio. Tá? É a região. Se já souber a região, é lindo. Para chegar até a frequência é um passo. Agora eu vou piorar de vocês, tá? Vou piorar um pouquinho. Vou voltar normal aqui. E agora eu quero que vocês me falem se a frequência que eu subi aqui é médio agudo ou agudo. Agora ferrou para todo mundo. Vai ficar ruim, tá? Essa frequência aqui que eu subi agora é médio agudo ou agudo? É, rapaz, ficou ruim agora, hein? Quem já fez o curso vai saber. Essa frequência aqui que eu acabei de subir é médio agudo ou agudo? Quem é que sabe qual é a frequência? Som ficou anasalado é médio. Nem sempre. O anasalado é médio grave. Vou te mostrar, André, já já. Médio agudo, agudo, médio agudo, agudo. Aqui, agora tá empatado o negócio aqui. Médio agudo, agudo, agora empatou. Hein? Médio agudo agora empatou.
Média, rapaz, alguém acertou até a frequência aqui, ó. Vou até falar o nome dele depois. Ele acertou a frequência. Médio agudo. Foi em cima. Fala comigo. Tá acirrada a disputa aqui. Tá acirrada a disputa aí. Exatamente. Bom, essa frequência é médio agudo e na região entre 4 e 5K, o Diego Luiz acertou aqui, ó, 4K. É 4 mais um pouquinho, Diego. 4 um pouquinho. 4.200. Agora eu vou mostrar a você que começou a ouvir comigo antes sobre a mesa analógica. Essa mesa analógica aqui, ela tem na frequência aguda, nessa banda aguda que ela tem aguda, tem o médio que é de varredura e tem o grave. Vamos falar sobre médio e grave dessa mesa aqui. Essa mesa aqui, na frequência aguda, ela é 12.000. É 12.000 para cima. Ela é shelf, então é 12.000 para cima. De 12.000 para cima, ela sobe tudo por igual. É uma prateleira. Não tem curvinha não, tá? É reto. De 12.000 para cima, tem uma oitavazinha pequena ali, mas ela levanta tudo. E 80 é de 80 para baixo. Também é shelf. Olha o que faz na voz. Deixa eu colocar aqui na frequência certa. Para você entender o que é 12.000. Pronto, isso aqui. E deixa eu botar também aqui em shelf. Peraí que eu botei errado. Peraí, só um minuto. Peraí que eu botei errado aqui. Calma, estava na frequência errada. Pronto, 12. Deixa eu botar aqui em shelf e eu vou aumentar aqui para você entender. Prontos. Isso aqui é o que faz essa analógica. Subir 12. Ei, S, alô. Ele sobe. Eu gosto desse agudinho, tá? Eu acho bonitinho demais. Eu gosto desse agudo. E se eu tirar, ei, som, saiu esse hi-fi da voz. É isso que ela faz, de 12 para cima. Para quem entende, é isso aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, esse médio agudo que eu coloquei aqui na voz agora, que é isso aqui, ó, ei, eu não tenho como colocar porque ela não tem esse médio agudo, a não ser que eu faça isso lá no varredura de médio. A maioria das mesas que tem médio é 2,5, já não é isso aqui. É esse médio aqui, ó. As mesas que tem agudo, médio e grave, é esse médio que você aumenta quando você está ali aumentando o médio da mesa. É essa coisa aqui, ó. Ei, alô, som. Não é? É ruim? Poucas pessoas usam esse médio, né? Ou colocam só quando realmente falta em algum lugar que é muito difícil. Você mais tira do que coloca esse médio aqui em qualquer microfone ou instrumento. Você mais tira e coloca. Mas é isso. Vamos continuar aqui? Vamos continuar com essa aula aqui interessante demais hoje, tá? Vamos lá. Primeiro erro é não saber identificar frequência. Já fletei aqui, fletei. Voltei. Segundo erro. Não usar os filtros corretamente. Vou falar o que são filtros. Nessa mesa aqui, eu estou usando filtro em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canais dos 16 canais eu estou usando filtro. 10 ou 9? Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Dos 16 canais eu estou usando 9. Eu estou filtrando 9. Filtro que essa mesa me oferece é de 80, é um low cut de 80 Hz. Ou seja, de 80 para baixo, ele corta tudo. Não é igual o shelf não, tá? Porque essa mesa ali, grave, todo aqui, no knobzinho de grave aqui, quando você tira o grave todo, ele não sai todo, sabe disso, né? Porque é um fio de prateleira, ele fica ali um pouquinho passando ainda. Ah, tirei o grave, tô continuando. Só low cut que faz isso. Tem filtros que são usados para quê? Para quem não sabe, que são filtros de grave em todos os instrumentos ou microfones ou vozes, né? Microfones de voz, por exemplo, que não usam essas frequências de 80 para baixo. E são muitos canais. Dos 16 que eu tenho aqui, 9 eu estou usando filtro. Interessante, né?
Não tem, eu vou deixar ali para quê? Para ficar sobrando um subgrave? Todo mundo hoje tem subgrave em igreja, né? Caixa de alta e sub no chão. Essas frequências vão todas para o sub quando você não precisa. Não precisa, filtra. Erro de quem não sabe usar filtro. Terceiro grande erro, para quem não sabe o que é equalização. Equalizar demais os microfones sem se preocupar com a fonte. Tem operador de som preguiçoso que não sai de trás da mesa, fica aqui ó, o tempo todo aqui, não sai daqui para ir no palco nem para conferir posicionamento de microfone, irmão. Você acha que você vai resolver tudo rodando o botão e equalizando, é isso? Às vezes o microfone mal posicionado, você não vai lá para corrigir. O som não começa aqui, amigo. Começa lá no palco. Então, antes de você vir para a mesa, você tem que ir lá conferir posicionamento de microfone, saber se o baterista não mexeu no microfone dos pratos, não mexeu no microfone da caixa, não mexeu no microfone dos tons, né? Então, os bateristas gostam de mexer no microfone. Vá lá ver a posição do microfone. Não é? Perguntar para os músicos como é que está o volume do contrabaixo. Todo aberto, tem guitarra também? Está mandando meio volume. É isso. Vai no teclado, vê se está no meio volume, para saber se vai chegar para você com qualidade, amigo. Dá aquela dica pro cantor, back vocal, poxa, canta com o microfone aqui, não corre na boca não, dá 2 dedinhos, mas não tira muito não, porque senão a captação fica ruim, não é? O efeito proximidade, tem que ter aquele efeito aqui coladinho aqui para ficar bonito, para vir um timbre, uma voz bonita, para vir um grave, melhor grave da voz. Se afastar o microfone só vem agudo, só vem médio, agudo e agudo. Você tem que mostrar pro músico que a posição do microfone tem que ser correta, pro músico não pro cantor, né? Você não vai usar, é outro problema, mas você, pelo menos você falou. E outra coisa, não adianta só falar. Tem que mostrar a diferença de captação. Porque ele vai entender. Que muitas vezes está pedindo retorno à toa, porque o microfone está fora da boca, totalmente fora, um palmo fora da boca, e está pedindo mais retorno. O que ele resolveria colocando o microfone mais perto. Mas tem que ensinar, não é? Não começa aqui, começa lá no palco, tá? Não se preocupa com a fonte e quer resolver o problema na mesa? Não tem como, irmão. Desculpa. Vamos lá. Quarto erro que muita produção comete por não conhecer equalização. Aumentar ou atenuar frequências que são cruciais para a identidade de um instrumento ou voz. Eu vou te dar um exemplo aqui. A minha voz, essa voz aqui minha tá com a cara rachada, né? Não tem jeito. Mas se alguém falou assim, ah, ela fica nasalada se eu tirar médio. Não, a nasalada, se eu tirar médio ou grave. Vou tirar aqui, ó, 400, né? Que é aquela frequência médio grave que deixa a voz ali com essa qualidade meia, né? Com uma qualidade boa. Aí a pessoa vem aqui sem saber e faz isso, ó. Tirou. Olha o que acontece quando você tira 400. Agora sim, ficou aqui anasalada, né? Vou voltar. Voltei, pronto. A minha voz agora apareceu. Identidade do instrumento ou voz. Se você atenuar... Não é só tirar, não. Se eu colocar também, eu posso aumentar. Então, vou aumentar aqui o 400? Espera aí. Vou aumentar. Em vez de tirar, eu vou subir ele. Aí. Voz dentro do balde, né? Cabeça, botou um balde na cabeça e tá falando aqui. Que bonito que foi a voz agora. Lindo. 400. Médio grave. Não é? Se eu tirar, eu já estou gripado. Piora mais ainda. Quer dizer, estou anasalado, né? Aqui, se eu tirar, fica essa coisa horrível. Se eu colocar, fica a voz no balde. Se eu deixar flat, bonito. Pra que eu vou mexer, amigo? Microfone aqui tá flat. Cadê a câmera? Pega a câmera aí, por favor. Dá uma câmera aqui. Pode ser o de Lucas. Pega ali. Vamos lá. Esse aqui. Liga lá para mostrar aqui como é que tá. Olha o microfone. Esse é o microfone que eu estou usando. Tá aqui, ó. Olha como tá a equalização. Flat. Se eu vier aqui e colocar esse 400, por exemplo, colocar esse 400 aqui, ó, vou ligar aqui, ó, liguei, olha lá como é que fica bonito. Oi. Vou tirar, anasalou, fletou, desliguei o coisador,
Liguei o equalizador. Ei. Fletei de novo. Para que eu vou mexer nessa voz? Se o microfone me entrega uma relação de qualidade muito boa. Tome, Yuri. Obrigado. Volta para você aqui no meio. Aí você destrói a característica original da fonte sonora. Pode ser uma guitarra, um contrabaixo, um teclado, uma voz, por exemplo, sem necessidade. Quem não sabe equalizar, quem não ouve e não sabe definir frequências, destrói uma equalização. Agora vamos lá. Não saber ouvir e definir frequências é simplesmente inaceitável no mundo do áudio, amigo. Sabe por quê? Porque no mundo do áudio, amigo, praticamente tudo é frequência. Na verdade, o conhecimento sobre frequência é o que garantirá o seu sucesso como profissional do áudio da música. Se eu souber o que... É isso que é o áudio pra gente, né? São frequências, sons, timbres, qualidade. É o que vai definir o meu ouvido. Saber entender frequências é o que vai definir a qualidade daquilo que eu estou mixando, amigo. Se eu sou operador de som e pretendo fazer uma boa mixagem, eu preciso entender sobre frequências, timbre, instrumentos musicais. Então vamos lá. No áudio, tudo é frequência. É ou não é? Na música também, né? Tudo é frequência. Não é? Qualidade vem dali. Então vamos embora. Se você deseja ter um bom ouvido para música e áudio, leia aí, você deve dedicar tempo para melhorar as suas habilidades auditivas. Mas, Agnaldo, como assim dedicar tempo para isso? Como é que eu melhoro a minha qualidade auditiva? Sabe como? Vou te dar. Hoje eu vou te ensinar o que você vai fazer para melhorar a sua percepção auditiva. Antes de falar de frequência, você precisa aprender a ouvir. Porque de nada adianta falar de frequência sem você ouvi-la. E muitas vezes as pessoas que estão aprendendo isso num curso, por exemplo, não é? Num curso de áudio, não no método nem no manual. Porque ali a gente ensina você ouvindo a frequência, ruído rosa, música, bateria, baixo, guitarra, teclado, violão, voz. A gente ensina você a entender as frequências ouvindo. Então, o que eu vou te falar hoje? Vamos lá. Ouvindo música e música de todos os estilos. Como assim, Agnaldo? Ouvindo música eu vou aprender o que é frequência? Oh, meu Deus do céu. Eu comecei minha vida assim, amigo. O que me chamou pro áudio foi a música. O que me chamou pro áudio não foi o equipamento, não foi o microfone, a mesa de som, não. Foi a música. Foi entender a qualidade e a importância de ter essa qualidade, por exemplo, na mixagem. Porque eu sabia, era músico, eu era baterista. E toda vez que eu ia tocar, amigo, o som era horrível. Porque não tinha operador de som da nossa banda que entendesse a nossa musicalidade, os nossos instrumentos, a nossa dinâmica para fazer uma boa mixagem, não é? Por isso é tão importante hoje o operador de som. Tem artistas, por exemplo, que não fazem show se o operador dele não for. E aí? Vai entregar o meu trabalho, o que eu faço na mão de outra pessoa que não sabe o que eu faço? Sempre tem que ter um sub que saiba ali, ó, qual é a cena que vai ser usada, qual é o efeito que o artista gosta, né? Qual é o momento ali certo da música, qual é o timbre que ele gosta de ouvir, se tem pressão sonora ou não, se o grave é presente ou não. Depende da música, depende do contexto musical. Então vamos lá, ouvindo música. Ter um bom ouvido para a música significa ser capaz de ouvir tudo com precisão e principalmente entender o que está ouvindo. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Quando você ouve música, você consegue entender tudo que tem nessa música? Você ouve música com qualidade, você ouve música de qualidade, é diferente. Música com qualidade e música de qualidade, né? Tem muita música ruim aí que não vale a pena nem você ouvir. Mas a que você ouve com qualidade? A qualidade é essa, simples. Até no YouTube, quando você vai ouvir ou assistir um vídeo, você pode ir lá, ali nas configurações, você definir a qualidade com que você quer ouvir essa música. Ou assistir esse vídeo. Não sei se você sabe disso, mas quando você melhora a qualidade de imagem de um vídeo no YouTube, você melhora a qualidade de áudio também. A relação do que você ouve melhora.
Você já percebeu isso? Não, né? Então, procura colocar um vídeo no YouTube, vá lá em configurações e melhora a qualidade se tiver. Coloque no máximo. O meu computador não roda, Aguinaldo, ele trava. Então, vai colocando naquela qualidade máxima que ele roda. Você ouve música pelo telefone? Agora todo mundo é pelo telefone, né? Spotify, Deezer, né? Amazon, Prime, né? Isso, todo mundo usa música no telefone agora. Você já configurou o seu telefone para você ouvir a música em alta qualidade? Ou você configurou ali para ouvir a música na qualidade mais rápida? Você já ouviu a diferença do estéreo quando você coloca em alta qualidade? Deixa eu ver aqui se alguém já ouviu, porque eu estou perguntando e não estou vendo o chat. Cadê? Você já percebeu a diferença disso? Uma hora dessa não pode perder o like. Obrigado, amigão. É impressionante como muda a qualidade. Então, quando você vai ouvir música, ouça com qualidade, para que você tenha uma qualidade e, de preferência, evidente, né, com um bom fone de ouvido. Vamos lá, vamos continuar aqui. Hoje tem jogo, né? Que jogo tem hoje? Que horas? 10 horas? Ih, tá quase, hein? Vamos acabar antes, por causa do jogo. Vamos lá. Isso vai abranger tudo para você. Ó, vai abranger melodia, harmonia, ritmo, timbre, efeitos, dinâmica musical, qualidade do áudio, efeito estéreo ou mono e muito mais. Você sabia que tudo isso você percebe de uma música? Qualquer estilo que seja. Você vai perceber tudo isso ouvindo uma música? Sim. Vamos lá. Qualquer que seja o estilo musical que você esteja ouvindo, se você conseguir ouvir cada instrumento e vozes com detalhes, você consegue ouvir? Descobrir, por exemplo, o timbre de cada voz, perceber ali, por exemplo, qual é o instrumento que está mais alto ou mais baixo. Você consegue perceber isso? É isso que define a mixagem, né? Na verdade. Entender, por exemplo, uma bateria de uma música. Tem várias peças, né? E cada peça tem som diferente. Todo mundo sabe disso, né? Cada voz também tem um timbre definido. Tem uma identidade ali, vocal única cada voz. Outra coisa, você sabe quando a voz principal, quando é back vocal, né? Muda. Muda o quê? Muda o timbre, né? Muda a identidade. A voz do cantor é uma, a voz do back é outra. Você vai finalmente descobrir a arte de ouvir e sentir o som. Então vamos lá. Todos os dias, tire um momento para ouvir músicas de estilo diferente. Eu sou eclético, eu ouço tudo, amigo. Eu ouço até Pavarotti. Gosto muito da orquestra, do time, dos efeitos de voz. Nossa senhora, reverb que é usado. Eu gosto demais também. Ouço tudo, tá? Não importa qual seja. O que importa é gostar da música tocada e tentar identificar tudo que contém aquela música. Isso é impressionante. Eu lembro que quando eu ganhei o fone ZX, que tem aquele agudinho gostoso no ZX, eu comecei a ouvir as minhas coleções. Falei, cara, eu vou ter que ouvir tudo de novo. Porque tinha instrumento em músicas, por exemplo, que eu ouvia, que eu não sabia que tinha, porque o fone que eu estava usando para ouvir aquela música não era tão bom quanto o que eu estou ouvindo agora. Tenha um fone de qualidade, com frequências equilibradas, né? Aguinaldo, eu não sei frequência, como é que eu vou saber um fone de qualidade? Pesquisa na internet, veja quem é que indica um fone de qualidade. Eu indico vários. Tá? Faça isso, treine a sua percepção auditiva para que você ouça músicas e instrumentos musicais de maneira diferente, entendendo cada detalhe. Então vamos lá. Eu já coloquei a música aqui e vou perguntar. A música que eu coloquei anteriormente aqui, a bateria tinha quantos tons? Ou vocês só perceberam o volume de tudo? Quantos tons tinha a bateria que eu coloquei aqui? Alguém sabe? Ninguém leu aqui hoje nada não, né? Deu para ler não, né? Então tá bom. Lembre-se que você é uma pessoa capaz de sentir arrepios. Se você é uma pessoa... Quem é que sente arrepio quando ouve música aí? Sente arrepio? Você também, Ramon? Quando você está sozinho ouvindo uma música boa assim, você fica arrepiado. Falei, rapaz, que música é essa? Meu Deus, arrepiado. Isso significa, meu amigo, que seu cérebro é diferente da maioria das pessoas. Uma pequena porcentagem da população se arrepia quando ouve música. Alguns ouvem por ouvir, não se arrepiam. Se você se arrepia, é porque você realmente
é apaixonado por música, amigo. Tem que arrepiar. Se não arrepiar, é isso. Música boa arrepia, não é? Vamos lá. Acima de tudo, entender que a dinâmica musical é parte fundamental na mixagem. Alguém sabe o que é dinâmica musical aí? Sabe o que é dinâmica musical, não sabe? Bom, antes de mais nada, de terminar a aula aqui, eu vou dar umas dicas para você poder ouvir isso com qualidade e entender realmente o que você vai extrair de cada música para que você comece a entender essa questão de frequência e timbre. Primeira dica, use um bom fone. Pode ser headphone ou in-ear, desde que ele tenha uma boa qualidade e tenha frequências equilibradas. Nada de fone de celular, aquele fone que eu comprei com o meu Samsung, com o meu iPhone, esquece, amigo. Compra um fone que tenha uma referência boa para que você tenha qualidade na hora de ouvir. Isso é a ferramenta fundamental. Se eu quero ouvir uma boa música, ou eu tenho boas caixas, né, de som, referência boa, ou tenho um bom fone. Eu, para ouvir música, eu prefiro um bom fone quando eu estou sozinho. Quando eu estou na minha casa, na minha sala de cinema lá, eu coloco o meu som ali. Aí é diferente, é outra história que também tem qualidade. Se você tem umas caixas boas, também serve. As minhas são pouco áudio, eu gosto pra caramba, tem um time maravilhoso. Mas, para você ouvir ali quietinho, sentir cada detalhezinho ali, ou tá sozinho, ou você coloca um bom fone. Segunda coisa, escolha uma música, perceba quais instrumentos contém nessa música e anote o que você conseguir identificar. Anotou? Então vou fazer um teste com você, rapidinho aqui, para você anotar. Anota para mim aí, agora, quantos instrumentos tem nessa música aqui. Vamos lá, anota aí para mim. Anota aí. Uma guitarra, duas guitarras, um teclado, dois teclados, três teclados. Vou quebrar o galho que não tem voz. Anota aí, filho. Anota aí também. Vou botar um instrumento a mais aí, tá? Entrou um canal a mais aí. Vamos ver quem acerta. Olha só, o que eu acho mais interessante é o seguinte, essa é uma música mixada por mim, eu que mixei, né? Não veio assim, evidente, a gente não pega assim. E essa é mixada. O interessante é saber se você conseguiu definir tudo que eu mixei aqui. Você conseguiu entender cada instrumento? Conseguiu entender as guitarras, o baixo, teclado, DS, bateria, quantas peças tem a bateria? Você conseguiu determinar ali?
Olha que interessante. É muito além disso. Cadê as respostas? Cadê? Uma guitarra, um baixo, 2 teclados, uma bateria. Pablo, você foi muito... Você resumiu demais, Pablo. Você tem que... É peças. Quantas peças tem essa bateria? Dá para ver perfeitamente. Tem caixa, tem um tom, 2 tons, tem 2 tons e um surdo, tem 3 tons, tem 2 surdos, tem pratos, ataque, tem condução, não tem, tem contrabaixo, quantos teclados tem, guitarra, 1, 2, é isso. 9 canais, não, tem muito mais que 9 canais. Guitarra, baixo, 2 guitarras, 2 teclados, não mais, tem isso tudo não. Voz, baixo, 2 guitarras, 1 teclado de bateria, não, também não. Me dê essa testar no meu som. Quem está no método áudio na prática e quem está lá no manual tem essa música lá para poder baixar. Tá maravilhoso. Obrigado, Jobson Leandro. Olha só. Tem exatamente 16 canais aí. Na verdade, 15. São 15 canais de música. Batera, caixa. Batera tem bumbo, caixa, esteira, hi-hat, tom 1 e tom 2, são só 2 tons, over e over. Nós temos um contrabaixo, guitarra LR, teclado LR, VS LR. É isso que tem nessa banda. São, no total, 15 canais. Exatamente. Mas isso é só um treinamento para você começar a entender a importância de você entender e definir o que tem numa música. Numa música mixada em estúdio é muito mais fácil de você entender, porque ela está ali, ela foi mixada, masterizada, não é? Então você tem condição de você entender cada detalhe de cada elemento da música. Se você conseguir identificar, ótimo. Segunda dica, melhor, terceira, né? Se for guitarra, violão, teclado, tente descobrir os diversos sons que eles produzem e ouça o que muda em cada um deles. Amigo, é muita coisa na música. Por exemplo, numa música, ou não, ou só numa música, não. Se for várias músicas, cada música tem um som diferente, cada música é um teclado. Tem música aqui, por exemplo, que o tecladista usa 3 teclados. Aqui eu estou usando só um. Mas são 3 teclados que ele usa, 2 teclados LR e um teclado mono. E tem música que ele usa os 3 teclados. Então são timbres diferentes. E entender isso é muito interessante. Para que você saiba o que acontece na música, né? Vamos lá. Se a música tiver bateria, a maioria tem, ouça com atenção as viradas, descubra quantos tons tem na bateria e perceba a diferença de frequência entre as peças. A bateria é um dos instrumentos que abrange praticamente todas as frequências. Sabia disso? Bateria, ela vai do sub às frequências mais agudas. O pessoal chama de super agudos, né? A bateria, ela abrange todas as frequências, amigo. Do subgrave até os agudos, ela tem tudo. A bateria é capaz de produzir todos pratos, né? Bumbo, caixa, hi-hat, tons, cada um tem um som ali peculiar da peça que você sabe que ele tem ali. A bateria, ela compõe uma gama de frequências incrível. Por isso é necessário equalizar corretamente. Defina os vocais pelo timbre. Cada cantor tem sua identidade vocal. É o que eu falei quando você define o cantor principal do back, né? Tem sempre uma diferença de voz, identidade vocal. Perceba quais efeitos foram colocados nas vozes, reverb e delay são os mais usados. Você consegue perceber o reverb colocado na voz, por exemplo, ou na bateria? Consegue, né? Nessa música, por exemplo, que eu estou colocando aqui, se eu tirar o reverb, meu Deus do céu, né? A diferença disso aqui sem reverb, por exemplo. Deixa eu voltar aqui. Aqui, olha isso aqui. 1, 2, 3. Deixa eu começar a música. Vou botar aqui, ó. Vamos tirar o reverb da bateria? Vamos, né?
Yuri fez assim, ó. Como assim? Essa é a bateria da música. Vamos botar o resto? Legal, né? Vamos botar essa bateria agora com reverb? Vamos? Porque tá sem reverb, né? Tem diferença na música? Mudou, né? Você consegue ver esse reverb, se é muito, é pouco? Posso diminuir o tempo também dele aqui, posso colocar menos, diminui o tempo, posso mudar ele aqui como eu quiser no reverb. Aí depende da música, depende de você, né? Depende do que você vai usar nessa bateria, por exemplo, de reverb. Essa aqui, por exemplo, ó. Ó. Eu posso, por exemplo, diminuir o tempo desse reverb. Ó. Tô usando aqui, fechei a bateria, ó. Eu vou mudar o tempo do reverb, tá? Só pra você entender. Ó. É a mesma, só mudei o tamanho da sala. Ó. Posso botar uma sala. Eu determino. Mas tá aí. Se eu tirar o reverb. Deixa eu tirar o reverb. Olha isso. Só tem um pouquinho. Se for uma música mais lenta. Música é mais lenta, né? Deixa ela começar aqui. Ela é mais lenta. Essa é mais lenta. Essa música eu colocaria um reverbzinho a mais. Posso colocar um tempinho menor. Ou você consegue entender isso aí? Ó. Mas aqui não, só consegue fazer isso na digital. Vou aqui agora. Só bateria. Olha o tempo. Aumentei. Menos. Mais. Mais longo. Menos. Mais curtinho. Com toda a banda. Ou seja, deixa eu parar aqui. Ou seja, a gente tem aquelas mudanças, né, de reverb, de tempo, qualidade do reverb, sala, tudo isso você pode identificar quando você está ouvindo uma música e entendendo como funciona. Efeitos é importantíssimo, tá? Deixa eu ver aqui o chat, porque eu sei que o pessoal está comentando aqui. Para tudo aí, para aí. Você que está assistindo esse vídeo ainda não se inscreveu para Black Audio, amigo? Não? Rapaz, tem a Black Audio, ó, nesse dia aqui, ó, Black Audio. Para tudo, vai na descrição do vídeo, clica no link, se inscreve logo para participar e não ficar de fora, hein? Tá bom? E bora, continua com o vídeo. Cadê o chat? Plate na caixa, cheguei, uma mesa só na loja, não tem como fazer volta de efeito? Tem, eu tô fazendo a minha aqui, ó. Dá uma encorpada legal, ficou feio sem reverb, muita diferença. E a quantidade é você que determina. E qual a quantidade determina? Como é que eu sei qual é a melhor para mim? Vamos lá de novo? Continuando aqui para acabar? Antes do jogo? Agora fica um pouquinho mais difícil. Depois que você já conseguiu notar os instrumentos que tem na música, né? Conseguiu entender timbre, conseguiu entender os efeitos. Tente agora perceber os panorâmicos, por exemplo. Bateria e percussão e teclados são os que são mais aparentes, né? Um teclado, por exemplo, nossa, rapaz, como muda um teclado quando você coloca ele em estéreo mono, né?
Bateria, então, sem pan é um problema. Virada dos tons, não ter aquele LR. Procura entender isso numa música. O pan ajuda a separar os elementos da mixagem, colocando eles em diferentes posições no campo estéreo. Quando é estéreo, eu consigo, não é? Colocar em campos diferentes. Isso evita que os sons sobreponham no centro, proporcionando maior clareza e definição. Eu mostro sempre isso aqui, não é? Deixa eu voltar aqui para a nossa mixagem aqui. Eu sempre mostro isso, porque tem gente que não entende. Por exemplo, essa música aqui, presta atenção, tá? Por favor. Estou com ela toda mixada com os panorâmicos abertos. Presta atenção aí. Presta atenção. Só tem bateria, baixo, guitarra e teclado. Mais nada. Vou tirar os panorâmicos, tá? Só tirei o pan, mais nada. Isso aí é uma mixagem em mono, que tá bem feita, né? Tá direitinho, dá pra ouvir o baixo, dá pra ouvir a guitarra, dá pra ouvir o teclado, bateria também. Tá bem mixado. Agora eu vou só voltar aos panorâmicos, tá? Mono. Se você fechar o olho, ó, tá tudo no meio. Não tem pra onde ir. Você melhora a qualidade, equalizando, mas não tem pra onde ir. Com os pões abertos. Tem diferença, Aguinaldo? Ou não? Quando se usa panorâmico? Isso é uma coisa que eu falo, tem gente que ainda bate na cabeça. Não, dá pra mixar um mono bem mixado. Dá, claro. Mas a qualidade do estéreo é outra história. Não é? Concordam comigo ou não? Concordam comigo ou não? Ouvindo música de boa qualidade, você consegue definir os panorâmicos? Consegue entender isso? Se você começar a perceber que a gente ouve música, não para pra... Cara, eu ouço música, eu paro para entender a música, os efeitos que acontecem. Rapaz, olha como é legal, né? Quero fazer assim. A gente quer fazer uma boa mixagem, mas não ouve, não tem referência de nada, amigo. Não é? Como é que o pastor vai pregar se não tiver referência da Bíblia? Se não souber, se não estudar, amigo, não tem referência. Vai falar o quê? Nada. Vai ficar contando um monte de historinha da carochinha, mas não vai falar na palavra, não é baseado no que aprendeu. Você tem que ter uma referência. Ouça a música, amigo. Porque a minha referência de boa qualidade vem de muitos anos ouvindo música boa. Sim, para chegar nesse patamar, porque eu quero aquela qualidade. Eu entendo que são timbres de instrumentos musicais. Vamos lá? Ouça a dinâmica de cada músico. Rapaz, nota que dependendo do momento e como o músico toca seu instrumento, com menos ou com mais pressão, o volume muda. Tem diferença? Meu Deus do céu, como tem, rapaz? Eu tenho aqui, por exemplo, quando eu faço a mixagem aqui de qualquer banda que eu faço aqui, né? Eu sempre escolho alguns pontos, por exemplo, que são pontos importantes. Por exemplo, teclado, olha aqui. Teclado 1, deixa eu fechar aqui. Cadê o teclado? Deixa eu abrir só o teclado. Teclado, por exemplo. Esse é o som de um teclado.
É o mesmo teclado. Olha o volume. E agora? Tá mais alto ou tá mais baixo que esse aqui? É o mesmo teclado. Tocando de um jeito e com outro, olha só. É outro timbre, é outro preset, é outro volume. O outro teclado. Esse aqui. Já mudou o volume. E esse? Aumentou mais ainda, não é? A diferença aqui, a diferença. Meu amigo, não tem que falar a diferença. Então, dependendo da forma como toca, isso pode ser guitarra, pode ser, por exemplo, guitarra. Vamos lá, guitarra limpa. Guitarra limpa. Eu nunca passo guitarra só assim. Falo, guitarrista, joga uma distorção aí pra mim, por favor. Deixa eu passar. É mais volume, é mais alta, não é? Ou seja, vai passar o som, você tem que entender o que é dinâmica, amigo. Principalmente para você poder estruturar o compressor. Você estrutura o compressor como? Sabendo como funciona o ganho, não é? Sabendo o volume que o músico manda para você. Então tem que, ó, se você conseguir entender isso aí, a dinâmica do músico na música, rapaz, é verdade, ó. Nessa parte aqui ficou mais alto, pô, a bateria subiu, agora essa parte aqui a bateria tá mais baixa. E para finalizar, preste bem atenção na voz do cantor, cantora e suas técnicas vocais e como o volume muda com a dinâmica. Se então um cantor, se ele fizer uma voz plena no meio da música, o volume não sobe? Sobe. E se você estruturou o compressor erradamente, você destrói essa dinâmica. Deixa a voz do cantor sempre no mesmo volume, pelo amor de Deus, né? Estruture o compressor para que você não destrua a dinâmica. Para que você segure os picos, mas não destrua essa questão do volume. Por isso que é obrigatório você entender. Senão, sabe o que acontece? A voz do sujeito vai ficar sempre no mesmo volume, porque você pegou a voz dele, ó, ei, ei! Eu tô aqui falando normalmente, né? Minha voz tá boa, né? Compressor achado errado. Olha só, eu quando falo normal, a voz tá legal. Mas quando eu quero me expressar um pouco mais alto, minha voz não vem. É o Sila Malafaia reclamando do quê? Do compressor. Porque quando ele se expressa mais alto, ele quer que o som seja mais alto. Mas eu tenho um limite, o compressor é para isso, para estipular o meu limite, e não é para tirar a dinâmica de ninguém. Então o compressor certo, quando eu falo mais alto, a minha voz tem que vir mais alto, entendeu? E não, ei, ei, cadê minha voz? Mas se eu falar baixinho, não muda nada aqui, ó. Hoje, ó, errado e certo, o compressor não atua, ele só atua nos picos, né? E quando eu falo mais alto, acabou minha voz, não tem, oi, ei, ué, o que aconteceu, Guilherme? Oi, não tem voz, compressor errado. A dinâmica é importante para que você entenda como ajustar um compressor, por exemplo. Tem um operador de som que não sabe o que é isso, amigo. Destrói a dinâmica de qualquer músico. A dinâmica existe. Tem momentos mais altos e mais baixos da música. Não estrague isso ajustando um compressor erradamente. Tá bom? Ó, sabe o que você vai aprender? Sabe o que você vai aprender ouvindo música boa? Instrumentos musicais. Você vai aprender o que é timbre, vai aprender o que são frequências diferentes, vai aprender o que são efeitos, panorâmico, mono, estéreo e dinâmica. Isso tudo ouvindo música. Aí você não quer ouvir música, só quer aprender áudio, não quer aula, só linha de áudio aqui, eu quero aprender a usar equipamento. Vai ser um péssimo operador de som, amigo. Se eu não entender aquilo que eu estou habilitado a fazer, não é só equipamento não, amigo. Tem que ouvir música.
para saber o que é timbre, para saber o que é sonoridade, região, como o músico toca, entender o instrumento de cada um, entender o vocal, entender timbre vocal, tem que saber, tem que ouvir música. Tá? Então comece. Você quer ser um bom operador, quer equalizar, quer fazer uma boa mixagem, quer entender equalização? Ouça música também. E, se quiser especializar um pouco mais ainda, Manual do Operador de Som. As inscrições estão abertas por 297 e o primeiro pilar de ensino é percepção auditiva, amigo. Não dá para começar um curso de áudio sem saber ouvir. Esse é o meu método, essa é a forma como eu tenho ensinado muitas pessoas e como tem transformado a vida de muito operador de som. Tá? O link está aí na descrição do vídeo, está em cima também e o QR Code está na tela. Tá bom? Ó, passamos o som a limpo, corre pro jogo. Já começou o jogo? Vai começar agora o jogo? Corre pro jogo, que eu vou tomar mais uma água aqui, vou descansar. Essa foi a nossa aula de hoje e eu vou terminar, evidente, com a nossa mix aqui que você acabaram de ouvir. Tá bom? Vou terminar com a musiquinha boa aqui e tá tudo certo. Mixado na DBR, tá? Deus abençoe vocês, boa noite. Até a nossa próxima aula. Agora é DBR, tá? Ó, é ela, tá? O que está dentro dessa caixa é uma coisa que me pedem há muito tempo. Todos nós sabemos que a Black Friday está chegando e pensando nisso, eu resolvi fazer a minha maior promoção de todos os tempos, em um evento onde eu chamo ele de Black Audio. Nesse evento, eu vou te mostrar tudo que está escondido aqui, dentro dessa caixa. Algo que com certeza você nunca viu. Uma coisa que foi preparada por mim e pela minha equipe especialmente para você. A minha recomendação é que você guarde seu investimento e no dia 18 de novembro, às 8h15 da noite, eu espero você para juntos revelarmos a grande promoção da Black Audio. Pois eu tenho certeza, você nunca vai ver algo parecido.